Estamos falando sobre família e me coube, eu não sei se é ousadia ou loucura, há um pouco de mistura aí, tá? Um homem falar sobre a essência da alma feminina é assim, pisar em terreno minado. Não porque haja alguma hostilidade ou resistência das mulheres, por favor, mas é porque o ideal seria uma mulher podendo falar sobre isso. Ao mesmo tempo, eu creio que Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração como equipe pastoral, que nós temos conversado, e olhando de fora para a alma feminina, nós queremos nos arriscar a fazer algumas observações, alguns ensinos do que a Bíblia tem para dizer sobre a alma feminina. Então, especialmente no Dia das Mães, eu queria trabalhar assim, evitando dois extremos, tá? Um extremo, e ontem eu ouvi, visitando o Roger, falou da sogra dele, eu também fui visitar minha sogra ontem. Ela está num lar para idosos, precisa de uma série de cuidados, e teve uma festa do Dia das Mães, e eu ouvi uma poesia assim que, eu não sei se tem alguma poesia mais idólatra do que aquela. Começou a falar, a mãe, que é perfeita, que é um anjo de candura, que só sabe amar, que só sabe... Eu falei, eu admiro muito a minha mãe, admiro muito minha esposa como mãe, mas desculpa, gente, nós somos humanos, tá? Não, essa mãe maravilhosa que parece flutuar sobre a terra, eu não conheço, não estou dizendo que não existe, eu não conheço. Admiro demais todo aquele esforço que as mães têm feito de se empenhar numa tarefa que muitas vezes exige mais força do que vocês têm, assim como pais também, mas falando agora de mães, onde você tem que exercer um sacrifício, um amor sacrificial, um empenho, e graças a Deus por isso. Mas eu quero, e todos nós queremos evitar, essa idolatria dessa mãe que flutua sobre a terra. Muito estranho isso. A outra idolatria, e isso tem surgido cada vez mais, e acho que há um esquema diabólico nisso também, é acabar com a ideia do Dia das Mães. Inclusive, em muitas escolas hoje não existe mais nem Dia dos Pais, nem Dia das Mães. Existe apenas o Dia dos Cuidadores. Porque é um projeto, e isso, gente, não sou eu que estou vendo conspiração, não. Tá escrito, você encontra documentos de várias ações do governo que procuram desconstruir a família tradicional. O que significa? Por que falar de pai e de mãe? E se for pai e pai? E se for mãe e mãe? E se for tio e tia? E se for, então, tiramos o Dia das Mães. Então, eu quero fugir daquele extremo da mulher perfeita, incrível, maravilhosa, que flutua sobre a terra. Eu quero fugir também dessa ideia de dizer que não existe nada de especial. Quando eu falo de alma feminina, eu quero falar de nós conhecermos ao nosso próprio coração, e especialmente homens, não desliguem os seus ouvidos agora. Eu sei que a gente faz isso com uma certa facilidade, mas se esforça aí, tá? Para estar presente, porque quanto mais nós pudermos conhecer a alma feminina, mais nós podemos servir, ministrar, abençoar e nos relacionarmos com a mulher. É uma tarefa para a vida inteira e mais um pouco, mas não tem importância, começa logo que você já vai aprendendo. Eu queria começar mencionando uma frase do reformador João Calvino. João Calvino é provavelmente um dos maiores reformadores que nós temos, século XVI, XVII, fez uma obra fantástica, e ele escreve numa das suas primeiras obras sobre teologia. Você fala, o que tem isso a ver com mulher, com alma feminina? Ele diz assim, quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes. Todo o nosso conhecimento, duas partes. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Você fala, isso é óbvio. Talvez, mas muitas vezes nós entendemos que, não, como ser humano eu tenho que conhecer só Deus, só Deus, só Deus, não importa o que há no meu coração. De certa maneira é verdade, mas se o meu coração está uma bagunça, eu não consigo me relacionar com Deus. Se eu não consigo entender, pelo menos em parte, as dinâmicas do meu coração, eu não consigo me relacionar com Deus. Eu preciso conhecer o meu pecado, a minha fragilidade, as minhas virtudes, os meus dons, o meu chamado, para ter uma relação correta com Deus. Ao mesmo tempo,
Se eu vou ficar querendo conhecer só o meu coração e as dinâmicas do meu coração, eu entrei num labirinto que não tem fim, porque não dá para conhecer tudo. Não, mas por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Porque nós nem somos tão coerentes assim. Então, muitas coisas, se você ficar só aqui e esquecer do conhecimento de Deus, você está numa jornada sem fim, e deixa eu dizer, infrutífera. Você vai conhecer mais da sua dinâmica, mas vai perder o referencial maior que é o nosso Criador. Então eu gosto dessa frase, porque me parece que João Calvino, na sua genialidade, definiu muito bem essa questão. Você precisa conhecer a Deus, mas você precisa conhecer também a si mesmo. Vou começar da parte mais óbvia possível, que é o que é que define seu gênero. Gênero é uma discussão que tem surgido de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas, e tem havido todo tipo de distorção com respeito a gênero. Não vou ter o tempo de entrar nisso, então vou falar direto aquilo que Deus diz. Abra comigo em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Vamos começar pelo começo, nada melhor, né? Gênesis, capítulo 1, verso 27. Que diz com toda clareza assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos parar aqui mesmo. Criou Deus o homem, Adão, à sua imagem. Aqui ele fala da espécie humana. Nós fomos criados por Deus, e fomos criados à imagem de Deus. Essa imagem de Deus, obviamente, não é a imagem física de Deus, mas é a imagem interna de Deus. Nós compartilhamos muitos dos atributos de Deus, de uma forma que nenhum animal compartilha. Alguns, é claro que são, mas outros são muito diferentes. Então, a nossa capacidade de amor. Você fala, o animal também ama. Não, o animal defende a prole. O animal tem uma série, mas não é o amor como nós o conhecemos. E com isso eu não quero dizer que o ser humano é perfeito, obviamente, porque o amor distorcido dá tudo que nós também já conhecemos, né? Mas nós temos muitos atributos que são feitos à imagem de Deus. Mas ele continua dizendo, e ele diz, homem e mulher os criou. Então, quando fala na primeira frase, ele criou a espécie humana, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, e a palavra é bem essa no hebraico, macho e fêmea os criou. Então nós somos criados como homem ou mulher, macho ou fêmea. O que não significa que por causa da queda nós não temos uma série de lutas e desavenças e conflitos nesse sentido. Mas assim fomos criados, como macho ou fêmea. E o que eu quero destacar aqui é, em primeiro lugar, aquilo que é mais óbvio, é que tanto o homem quanto a mulher são feitos à imagem de Deus. Aliás, digo mais, só um não representa tão bem a imagem de Deus quanto os dois juntos. Nesse sentido, tanto o machismo como o feminismo radical são distorções. Eu entendo os nuances no meio e acho que tem muita coisa válida, mas a ênfase que eu quero dizer é que é algo de único da imagem de Deus em cada gênero. Não vou aqui gastar tempo tentando definir o que, mas tem algumas coisas da imagem de Deus que o homem projeta melhor, e tem outras coisas que a mulher projeta melhor. E com isso, não estou preocupado com listas, mas estou preocupado com a complementariedade. Nós dois juntos, homens e mulheres, representamos a imagem de Deus. Se você exalta um e rebaixa o outro, você começa a pegar uma imagem distorcida de Deus, e a história comprova isso de várias maneiras. Semana que vem o Roger vai falar bem mais sobre a questão de masculinidade, o papel do homem, como Deus vê o homem e tudo mais. Eu queria só tocar, porque estou usando um autor chamado John Eldredge, que escreveu 2 livros, que eu saiba são 2, talvez mais. O primeiro deles é Coração Selvagem, que ele fala sobre masculinidade, o que é que marca o homem. Depois ele e a esposa escreveram Em Busca da Alma Feminina, que fala obviamente do coração da mulher. Então eu estou usando alguns das categorias dele. E John Eldredge diz o seguinte: o que marca o homem? Em primeiro lugar, é uma causa para viver. O homem, ser humano masculino,
ele tem uma causa para viver, e nós somos chamados a viver por uma causa, a termos um projeto. Ele explica com muita clareza também que por causa da queda, essa causa para viver, às vezes, são coisas totalmente fúteis. Tem gente que vive por um time de futebol. Recentemente eu vi alguém que tinha raspado a cabeça e tatuado o brasão do seu time na cabeça, assim, na careca. Agora não sei se depois o cabelo cresceu ou não cresceu, não sei como é que funciona isso, mas eu pensei, tanta coisa para você viver é o seu time, não importa qual seja, tá? Tem gente cujo propósito de vida é o carro, ou o sítio, ou empresa, ou... Então, alguns de nós, homens, eu acho que Deus nos deu esse impulso de uma causa para viver. A grande pergunta é, qual a tua causa? Segunda característica que John Eldredge identifica é uma dama para amar. Todo homem nasceu e é dado por Deus com o desejo, o anseio de amar ou de conquistar uma dama, uma donzela. O problema é que com a queda, o homem fala, cada dia eu vou conquistar outra. Desculpa a crueza, mas essa é a distorção que nós enfrentamos. Não quero falar demais sobre isso. Terceiro, coragem para lutar. Nós somos, e tem um outro livro muito interessante sobre masculinidade, chamado Silêncio de Adão, em que o autor identifica que talvez a principal falha de Adão foi não ter confrontado a serpente na hora que ela ofereceu o fruto à esposa. Porque quando você lê, você tem a ideia que Adão estava em algum outro lugar, estava no escritório, trabalhando, sei lá o quê. Quando ele chegou em casa, que olha, eu comi a fruta. Mas quando você olha o texto, a estrutura do texto, é que estava lá Adão, talvez assistindo televisão, né? E a mulher estava do lado, aí chegou a serpente e Adão continuou ignorando o problema. Já há uma dica para nós homens aqui, né? Não ignora um problema, tá? Mas tudo bem. Nós somos chamados a lutar. Também, a partir da distorção, da queda, a nossa luta se torna luta por causa do trânsito. Luta porque alguém está fazendo barulho na casa ao lado. Lutas fúteis. Mas o que eu quero focalizar mais hoje é justamente o que é que define a feminilidade. O que define, eu ousadamente estou chamando da alma feminina. E eu vou colocar 3 coisas aqui e falar de cada uma delas. A primeira característica que define feminilidade, segundo esse autor, é o desejo, o anseio de ser procurada, de ser desejada, de ser atraente, no sentido de gerar atração, de que alguém te busque. Segundo anseio é compartilhar de uma grande aventura, dividir uma aventura com alguém. O terceiro é revelar beleza. Não preciso nem dizer que a partir da queda, esses 3 anseios ficaram distorcidos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Mas antes de conversar sobre isso, eu quero falar sobre anseios legítimos e estratégias pecaminosas. Nós já trabalhamos isso aqui no culto, uma ou 2 vezes no passado, mas pelo que nós entendemos da palavra, muitos dos nossos pecados nascem de anseios legítimos. Só que em vez de trazer esse anseio para Deus, eu levo esse anseio para o mundo. Deixa eu dar um exemplo bem claro. A maioria de nós, homens, temos um profundo anseio de sermos respeitados. Respeito é uma coisa natural do masculino. Nós queremos respeito. E eu acredito que isso é colocado por Deus. Agora, a grande pergunta é aonde eu vou suprir os meus anseios. Se eu pego esse meu anseio de ser respeitado e levo para Deus, Deus pode suprir a minha alma. Agora, se eu não levar para Deus e levar para o mundo tem uma longa lista de receitas. Se quer ser respeitado? Já sei. Seja brilhante academicamente, ganhe o título de doutor antes dos 30 anos, tenha todas as respostas, responda às pessoas de maneira que ninguém consegue. Ou então, não serve isso para ti, seja rico, tenha dinheiro, porque quando você tem dinheiro, aí você manda, aí você é respeitado, você cobra, você faz, você... Então, muitas vezes, o anseio que é legítimo, o problema não é o anseio em si,
mas para onde eu vou levar esse meu anseio? Eu vou levar para Deus? Ou eu vou levar para longe dele? Todos nós temos anseios legítimos não supridos. Nós somos incompletos. E todo o processo da queda, qual que foi? Deus falou, esse é o caminho, e eu digo, mas eu tenho um caminho melhor. Então eu tenho o desejo de ser amado, e Deus fala, eu te amo. Ah, mas o teu amor não me serve, vou procurar amor em outro lugar. E gente, tem uma feira de amor por aí, que vocês sabem, né? De todo tipo, de toda forma. E você começa a se apaixonar por essas outras maneiras de suprir um anseio que é legítimo em Deus. Mas se você leva para fora, você vai ter outro tipo de problema. Se isso é verdade, nós acreditamos que seja, como é que isso fica com respeito à mulher? Ser procurada, ser desejada, num sentido de que alguém me busque, nós acreditamos, algo dado por Deus. Existe em Gênesis ainda, capítulo 2, verso 23, quando Deus faz o homem adormecer, e a partir da costela do homem, ele constrói a mulher. Então, quando o homem acorda, Deus apresenta a mulher ao homem. E a expressão, a NVT é muito feliz, eu acho. O verso aqui na NVI diz assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. E eu fui olhar essa expressão do esta sim, que a NVT, essa tradução mais nova, diz finalmente. E é muito curioso, até estava conversando com o Beto, porque a expressão no hebraico é batida. E eu falei, como batida? O sentido é, agora entrou no ritmo. Agora eu entendi. Eu não sei, eu preciso fazer uma confissão para vocês aqui. Quando o pessoal pede para bater palma, eu tenho uma luta. Porque ou eu canto ou eu bato palma. Fazer os dois juntos para mim é um desafio. Eu sei, eu tenho algumas limitações. E aí quando eu vou bater palma, então, tem outra coisa que eu atravesso na hora de bater palma. Que eu começo a bater palma e todo mundo bate errado, só eu bato certo. Deu para entender, né? O que eu faço? Eu começo a olhar alguém aqui na frente que está batendo palma e eu vou lá. Né? E entro no ritmo. Brincadeiras à parte. É mais ou menos isso que Adão falou. Adão falou, agora eu entendi, agora... Por quê? Porque ele viu a girafa. Ele viu o elefante. Ele viu o leão. Ele viu a raposa. E nada batia no ritmo dele. Estava tudo fora de... Aí viu a mulher. Era a mulher mais linda do mundo. Que era a única, mas era a mais linda do mundo. E ele olha e fala, agora sim, finalmente. E de novo, eu não quero construir demais aqui, mas nós percebemos que desde pequena, a menina já cresce com esse desejo de, eu sou atraente, eu sou bonita, eu gero em você o desejo de me procurar. Não tem nada de sexual isso, mas tem o desejo de ser buscada. E obviamente, tanto homem como mulher passaram pela queda. E a queda transformou esse desejo que é legítimo numa estratégia pecaminosa. Então o que acontece hoje? Eu coloquei uma frase aqui, vocês podem brigar comigo depois. Eu estou chamando assim politicamente de um charme indiscriminado. Imagina comigo, mulher tem o desejo legítimo de Deus de ser atraente, de atrair atenção. Aí ela não leva isso para Deus, porque de alguma maneira Deus não satisfaz, ou ela não quer. Então ela fala, vou lançar todo o meu charme em todas as direções. Se você pega uma pessoa sem Deus, é isso que ela faz. E aí você vê mulheres que se vestem da maneira mais provocativa que ela consegue, e legitimamente, eu tenho visto várias desses protestos femininos dizendo, eu me visto como eu quero, e você não tem nada a ver com isso. E o fato de eu me vestir provocativa não quer dizer que eu estou te dando licença de me tocar ou de me procurar. Mas percebe a coerência? Eu me visto da maneira mais provocativa possível, mas tu não pode chegar. Eu estou de acordo, mas é uma coisa incoerente. Então o que acontece? E gurias principalmente aqui, cuidado com isso. Mulheres em geral, vocês têm a capacidade
de serem atraentes de uma maneira que acho que vocês entendem bem o poder que vocês têm. E eu não estou falando de sensualidade só. Eu brinco muito que uma das maneiras que a gente percebe entre jovens que a guria está interessada no rapaz é porque ela ri de todas as piadas dele. As piadas mais sem graça, ela, que divertido. Ninguém deu risada, só a guria deu risada. Por quê? Porque ela está sendo atraente. E isso é natural, gente, isso é correto, é bonito, é dado por Deus. Gurias, guardem isso de uma maneira correta. Não usem uma maneira assim, vou jogar... Já viu pesca de arrastão na praia? Arrastão assim, tu sai, joga a rede e arrasta tudo. E se você arrasta, você pega tudo que está no fundo do mar. Eu lembro uma vez que um dos arrastões que eu assisti, eles pegaram uma tampa de privada. Nenhuma relação com o nosso assunto aqui. Só estou dizendo que se você sai para pescar de arrastão, tu vai pegar tudo. Então, mulheres, Deus abençoou vocês com a capacidade de serem atraentes. Amém por isso, que coisa fantástica. Usem isso alinhado com a vontade de Deus. Usem isso de uma maneira que promove a vontade de Deus. Usem isso de uma maneira legítima. E eu tenho certeza que se você, guria, não sabe se o teu charme está sendo legítimo ou não, pergunta para outra mulher. Ela vai te dizer. Se ela for honesta, ela vai te dizer. Não pergunta para o cara, você acha que eu estou sendo muito charmosa? Porque o cara não vai nem saber responder, tá? Ele vai estar, meu feio, parece que sim. Não vai funcionar. Pergunta para uma outra mulher, um pouco mais madura, que você confia, fala, você acha que eu estou exagerando? E se ela for sincera, às vezes ela vai falar, pá, querida, tá, segura a onda, porque você está atirando para todas as direções. O desejo é legítimo. Deus fez vocês assim, amém por isso, glória a Deus por isso. Dirija isso para Ele. Segunda característica, com respeito à mulher, é uma aventura a compartilhar. Nós podemos ler isso de novo em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A palavra para auxiliar é Eser, no hebraico, que significa ajudador. É também uma palavra usada às vezes para Deus. Em vários momentos na Bíblia, alguns homens tementes a Deus dizem, Deus é o meu ajudador, Deus é o meu Eser. Ou seja, a ideia de que Deus fez a mulher para auxiliar e para corresponder, não tem nenhuma conotação de inferioridade. Não, a mulher está aqui, ó. Porque Deus é chamado da mesma maneira como auxiliador. Mas o que nós percebemos aqui é a ideia de complementariedade de novo. Deus fez a mulher com um desejo profundo de ser envolvida e de ser participante. Ou seja, ela quer participar de uma grande aventura. Ela não quer só vir correndo atrás. Ela não quer ficar de fora. E aqui já vem um alerta para nós homens. Isso seria para a mensagem da semana que vem, tá, Roger? Tu pega e faz aí como é que tu aproveita isso. Tem muitos homens que se apaixonam pela guria e fazem da guria a sua grande aventura. Gurias, não caiam nessa. Não reduzam o seu sonho de aventura unicamente para que quero ser aventura de alguém, porque a aventura passa. Não, eu quero fazer parte da aventura. Esse cara tem uma aventura de servir a Deus, esse cara tem uma aventura de fazer grandes coisas por Deus. Pá, essa aventura me empolga, eu quero participar com ele disso. Agora, se a grande aventura dele é você, daqui a pouco acaba. E ele vai ficar pendurado em ti. Mas o que eu percebo com a queda? Claro que eu tenho que falar da queda, tá? A queda, eu coloquei iniciativa usurpadora. Não sei se o termo está correto, mas aqui eu estou tateando. Mas o que eu vejo? Eu vejo em muitas mulheres que, em vez de compartilhar uma aventura, às vezes porque nós homens não correspondemos, não nos apresentamos com uma aventura, ela fala, tá bom, então eu vou arrumar uma aventura para nós. Eu tenho um projeto, eu tenho alguma coisa para fazer. E essa mulher então sai para tomar a liderança, sai para ser aquela que assume o controle da família. E vocês mulheres são brilhantes nisso. A capacidade que Deus deu a vocês de ver o todo,
torna vocês muito hábeis de avaliar esse projeto. E vocês conseguem controlar um projeto, e conseguem dominar o projeto, e serão infelizes se o fizerem. Essa é a experiência que eu tenho com mais de 30 anos de pastorado, é isso. Todo casal que a mulher controla o casal, domina o casal, esse é um casal infeliz. Nunca encontrei uma mulher que dominasse o marido e falasse: ele é tão queridinho, olha que bonitinho que ele é, olha, eu cuido dele. O que eu vejo são mulheres dizendo: eu tenho que assumir, porque ele é um banana, ele é um boca aberta, porque ele não faz, não adianta, eu fico esperando, ele não sai do lugar, não sei o quê. Você já viu alguma mulher que domina o marido e fala: estou tão feliz, porque ele me realiza? Não existe. Porque não é para isso que nós fomos feitos, tanto o homem quanto a mulher. Então, e aqui eu tenho uma palavra para as gurias. Eu acho absolutamente legítimo, se Deus colocou no teu coração algum rapaz, cristão, por favor, que você fala: vou jogar meu charme na direção dele. Em vez de pescar com arrastão, pesca com arpão. Pega o teu arpão, dá no meio da testa dele. Rapazes, se cuidem. O que eu quero dizer é o seguinte: é legítimo você manifestar seu interesse, é claro que é, mas cuidado, porque se você começar a correr atrás do rapaz, você vai estabelecer um padrão de relacionamento que para o resto da vida, se vocês se casarem, você vai continuar correndo atrás do rapaz. Você vai tomar a iniciativa do relacionamento, você vai buscar, você vai procurar. Aí você casa: bom, agora ele vai cuidar de mim. Vai nada, tu é que puxou a frente. Ele já entendeu como é que funciona. Ele vai estar mais preocupado, né, com um canal a mais de TV do que se preocupar contigo. Difícil, eu acho, alguém brincando comigo, falou: não, mas é muito difícil ser mulher. Deve ser. É muito difícil ser homem também. Mais difícil ainda ser homem se alinhar com os projetos de Deus. E tremendamente difícil uma mulher também conseguir se alinhar aos projetos de Deus e lidar com as tensões implícitas disso. Porque nós somos pessoas caídas, regeneradas em Cristo, mas em nós ainda existe essa tensão da nossa queda. Então eu imagino e vejo, não estou falando de nenhum casal que eu conheça, estou falando no genérico só, tá? E vejo volta e meia gurias que têm interesse por um rapaz, o rapaz até tem interesse pela guria, aí ela começa a investir, daqui a pouco eles começam a namorar, e aí ela escolhe onde vai, e escolhe o que vai fazer, e escolhe como investir, e os próximos passos a dar, aí eles se casam. O que acontece depois do casamento? A mesma coisa continua. E elas são infelizes. Ser procurada é legítimo, mas não joga isso em todas as direções. Participar, ser envolvente é legítimo, mas não assuma a frente, porque você vai se frustrar. Terceira, uma beleza a revelar. Mais uma vez em Gênesis 2:23, quando o homem acorda e vê a mulher, a primeira expressão que ele fala é: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso aí talvez fosse poético naquela época, mas imaginou, tu conhece uma guria hoje: pá, essa aqui é osso dos meus ossos. Mas o que é isso, osso dos meus ossos? Coisa mais sem graça. E eu fui tentar entender: está me chamando de muito magra, é isso? Eu sou ossuda, é isso? Osso dos meus ossos. E obviamente, no Antigo Testamento tem toda a cultura colocada aqui. E um dos livros que eu olhei, ele aponta que essa expressão osso dos meus ossos é que o teu interior corresponde ao meu. E tem uma ou duas passagens em que o autor diz: eu vou te revelar os meus ossos. Não vai mostrar osso para ninguém, pode deixar, tá? Mas eu vou te revelar quem eu sou por dentro. Então é uma expressão estranha para nós, mas poética, de admiração, que diz mais ou menos assim: nós somos iguais, mas você é diferente. Você suplanta quem eu sou, você é diferente e me encanta. Você é osso dos meus ossos, você me completa, você é aquela pessoa que Deus fez para estar junto comigo.
E deixa eu dizer aqui com muita clareza, há muito a mostrar. Trabalhando há mais de 30 anos com aconselhamento e aconselhamento de casais, na grande maioria das vezes, vocês mulheres têm muito mais contato com as dinâmicas interiores do coração de vocês, vocês entendem muito melhor o que acontece aqui dentro, e vocês são capazes de expressar muito melhor a alma de vocês do que a maioria dos homens. Estou falando no genérico, é claro que há exceções, mas de modo geral, a mulher consegue expressar mais o que está dentro dela do que o homem. Tem um amigo meu que é casado com uma conselheira cristã, e ele falava para mim, às vezes eu chegava para ela e falava, você magoou o meu sentimento. E ela falava, qual? O único que eu tenho. Eu só tenho um. Ou está bem ou está ruim. Ele falou, e aí ela me mostrava 27 sentimentos com vários nuances de cor, cada um deles, de intensidade. Ele falou, eu tenho um, se ofendeu o meu, é o único que eu tenho. Guardadas as devidas proporções, por favor. Mas, mulheres, vocês têm uma beleza a mostrar, que obviamente tem a ver com sexualidade, mas ultrapassem muito a isso. Vocês têm uma profundidade, vocês têm uma complexidade que o homem também tem, às vezes a gente nem sabe que tem, mas tem. Vocês são dadas, Deus dotou a vocês de uma capacidade de olhar para dentro de si mesmas, expressar isso e convidar o homem a conhecer a alma de vocês. É claro que eu vou falar da queda. A queda trouxe a capacidade de manipulação. Homem também manipula, mas nós somos amadores. A capacidade que Deus deu a vocês de conhecer o próprio coração, de perceber o coração do outro, dá a vocês um potencial de manipulação que é impressionante. Aí é manipulação no mau sentido mesmo. Você está dizendo que as mulheres são manipuladoras? Não, estou dizendo que vocês têm um grande potencial. E desculpa, algumas de vocês exercem esse potencial. Tá? Mas isso eu não estou dizendo de ninguém que aqui. Estou falando do genérico de novo, tá? Por quê? Porque vocês têm essa capacidade de influência, vocês têm a capacidade de atrair e de mostrar uma beleza que deixa o indivíduo encantado. Sansão e Dalila. Será que Sansão não percebeu que essa mulher estava levando ele para o buraco? Sei lá se ele percebeu, mas ele ficou assim, encantado. Existe uma outra coisa muito curiosa, que é o seguinte... Em Provérbios, diz 5 ou 6 vezes para o homem, cuidado com a mulher adúltera. Quantas vezes diz para a mulher tomar cuidado com o homem adúltero? Você sabe? Nenhuma. Agora, em geral, eu sei que há exceções, mas para um homem conseguir se envolver em adultério, tem que ter uma mulher que se envolve em adultério. Ele não faz isso sozinho. Mas ele fala para o homem, cuidado com a mulher adúltera. Meu filho, cuidado com a mulher adúltera. Meu filho, cuidado. Não fala nenhuma vez, minha filha, cuidado com o homem adúltero. E a razão disso é porque, de novo, aqui vem a minha experiência, com muita frequência, o homem, ao se envolver num relacionamento adúltero, ele é enrolado, o que não quer dizer que ele é inocente, ele é enrolado e, de repente, ele se dá conta, eu estou envolvido emocionalmente. O que não quer dizer que ele é inocente, tá? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas o princípio do envolvimento, a mulher percebe. Tanto percebe que, por exemplo, se eu quero saber se existe algum rolo acontecendo entre os nossos jovens, quem que está gostando de quem, eu não pergunto para guri, porque guri não sabe. Ele só sabe se a mulher está na frente dele falando, está aqui. Mas pergunta para as gurias. Não sei o que aquela pessoa está interessada naquela. Vocês leem isso muito melhor. Então, a minha experiência, e aqui vocês podem aceitar ou não, estou bem tranquilo com isso, é que quando o homem se dá conta, ele já está envolvido emocionalmente. A mulher lá no começo, ela falou, aqui existe um caminho a seguir, será que eu vou seguir ou não? Tanto um quanto o outro são pecadores quando se envolvem com adultério, não há desculpa nenhuma. Mas a capacidade de vocês de apresentar uma realidade, de encantar, isso facilmente cai para manipulação. Tenho falado bastante para vocês, tenho falado sobre essas várias possibilidades, potenciais que vocês têm, mas eu quero que
Especialmente mulheres, fiquem muito atentas para o que eu disse desde o começo. Esses são anseios legítimos, são bênçãos que Deus te deu. Você pode levá-los para Deus e ser bênção, ou pode levá-los para qualquer outro lugar e ser maldição. Homens também têm esse potencial. Muda um pouquinho o jeito, mas é a mesma coisa. Eu queria concluir com 3 palavras de encorajamento, tá? E que são bastante conhecidas, mas eu queria deixar isso com vocês, minhas irmãs, e talvez um desafio para nós também como homens. Primeiro, e eu não vou ler as passagens não, você pode olhar depois, Gálatas 3:28 diz que em Cristo não há nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. Em Cristo não existe primeira e segunda categoria. Em Cristo o nosso valor é o mesmo. Em Cristo nós temos o mesmo acesso a Deus. Infelizmente, ao longo da história do cristianismo, vários momentos, culturas e igrejas foram usados para a opressão da mulher. Não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia ensina. Não há distinção no reino de Deus. A segunda palavra de encorajamento que eu quero dizer, a partir de Jeremias 29:11, onde Deus diz que eu sei os planos que eu tenho para ti, planos de te fazer prosperar e não de destruição. Ele tem o melhor para você, Ele tem aquilo que é melhor para a sua vida, Ele te ama de uma maneira muito especial e Ele quer ver você sendo realizada. De novo, ao longo da minha experiência pastoral, volta e meia as mulheres se sentem oprimidas mesmo por Deus. E eu já falei isso, vou repetir aqui. Volta e meia alguma moça, alguma mulher solteira fala para mim, mas é tão difícil ser solteira. Nessa hora eu queria ter gravado o número de mulheres casadas que vêm me dizer, é tão difícil ser casada. Porque o que é difícil, gente, é a nossa pecaminosidade. Isso é que é difícil. Difícil é a nossa limitação e a nossa rebeldia com Deus. Isso que é complicado. É claro que há bênção no casamento, e eu entendo 100% isso. Agora, eu não quero passar de maneira nenhuma a ideia que é o seguinte: se você é solteiro, você tem esse nível de bênção. Se você é casado, você tem esse nível de bênção. Isso é mentira. A única diferença que existe é, se você anda com Deus, você tem esse nível de bênção. Se você anda longe de Deus, você tem esse nível de bênção. Para aqueles que Deus chamou para o casamento, tem uma série de coisas fantásticas e uma série de problemas que vão partir o seu coração. Por quê? Porque tu vai casar com um pecador ou com uma pecadora, isso eu tenho certeza. Não sei nem com quem você vai casar ou com quem você casou, mas eu tenho certeza que o teu cônjuge é pecador. E que vai ter momentos gloriosos e momentos de ruína, ao mesmo tempo. Mas Deus tem o melhor. Por isso, eu chego à terceira palavra: confia. Entrega o teu caminho, confia no Senhor. O desafio de ser mulher, eu não acho que está menos difícil hoje. Acho que tem várias coisas que melhoraram do passado com toda a opressão. Não sei se está mais fácil hoje. Não me arrisco a dizer isso. Porque o desafio de ser uma mulher de Deus, que mesmo tendo esse anseio de ser buscada, de ser atraente, de ser desejada, de ser procurada, mas que consagra isso a Deus. Esse anseio de compartilhar uma aventura, mas consagra isso a Deus. E esse anseio de revelar uma beleza, mas consagra isso a Deus. Esse é um desafio tremendo, assim como para os homens, mas hoje nós estamos falando das mulheres. A minha palavra é que, de dizer para vocês, isso eu tenho usado na minha vida com muita frequência, e com isso eu quero encerrar, é que qualquer perspectiva que nós tenhamos de Deus, qualquer esperança, ela se baseia em 3 convicções. Primeiro, eu sou incrivelmente amado por Deus. Mulheres, vocês são incrivelmente amadas por Deus. Segundo, vocês são incrivelmente pecadoras. E eu não preciso dar exemplo, vocês sabem. O coração de vocês não é mais bonito, nem menos bonito, nem mais ou menos bonito. É pecador.
Terceiro, vocês estão num processo de redenção em Cristo. Se vocês estão em Cristo, vocês estão num processo de transformação e redenção em Cristo. Assim como nós homens também. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, porque na Tua sabedoria infinita, no Teu amor, o Senhor não só constituiu família, mas nos constituiu homens e mulheres. E com características tão diferentes, Pai, que ao longo do tempo têm sido usadas e infelizmente abusadas. E têm dado espaço para a Tua glória e espaço para envergonhar o Teu nome com frequência. Eu quero de um modo muito especial hoje agradecer não só pelas mães que estão entre nós, mas por cada uma das mulheres, Pai. Porque o Senhor, na Sua graça, nos concedeu a presença das nossas irmãs aqui, com todo o seu potencial, com toda a sua beleza, com todo o seu charme, com toda a sua feminilidade. Eu Te glorifico por isso. E rogo, Pai, que entre nós possa haver um ministério mútuo entre essas mulheres, para que as mulheres possam se estimular ao amor e às boas obras, e que, usando todas as características que o Senhor tem dado a elas, elas possam contribuir para a Tua glória, representando diante de nós, homens, e diante do mundo, aqueles aspectos da Tua imagem e da Tua glória que nós, homens, não conseguimos fazer. Abençoa as nossas irmãs, consola, edifica e fortalece. É o que eu peço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.